aula de literatura. Aula de literatura, eu vou passar para vocês o que eu quero e vocês vão copiar. Deixa eu ligar aqui para o menino e para a menina. Oi. Maria Clara está assistindo comigo. Ah, tá certo. Toda vez que tiver junto assim, muito bom. Vou ligar aqui para menino. E aí eu vou... Só que se eu vou ligar aqui para menino. É João Hóstio e... Bom dia. Tudo certo aí? Sim, professor. Pronto. Então, aí a matéria de literatura, se você não Professor, tiver... hoje de manhã eu não assisti as 2 aulas porque eu passei mal ontem. Não consegui comer não, porque eu fiquei Tá bom, aí vomitando eu justifico. até 3 da manhã. Tá melhor? Tô, Tá aí eu melhor, tô Eloá? esperando. Comi uma maçã, aí eu tô esperando para poder tomar água, porque eu fiquei em jejum desde 8 horas. Eu não Pronto, conseguia então, comer. tá bom, então, justificado sua ausência, sua falta na primeira aula. Meninos e meninas, abram aí a matéria de literatura. Caso vocês não tenham, vocês vão ter que fazer o livro, uma matéria aí. João Hóstio e Esté, vocês têm matéria de literatura? Ótimo, Sofia. João Hóstio e Esté, vocês têm matéria de literatura? Pronto, aí abra aí na matéria de literatura e eu vou ditar para vocês. E quem é do... Oi, Sofia. Oi, Sofia. Oh, Sofia e o quê? Deixa eu ver. Peraí. Ah, tá. Olha que fofinha, que calopsita linda. Pronto. Aí vocês aí pegam o caderninho de vocês de literatura. Daqui a pouco é aula de redação, mas agora é aula de literatura. E vamos dar continuidade à nossa aula das escolas literárias, certo? Já disse a vocês que a gente está dando a introdução à literatura. Quando for no ensino médio, professora. Professor. quando for no ensino médio, vocês vão aprofundar o conteúdo, tá certo? Professor. Então, nós vamos aqui... só um minutinho, viu? Que eu vou dizer o que é para copiar, tá certo? E Yasmin. E para não copiar tudo. Oi. Sabia que amanhã é aniversário de uma pessoa? Quem é a pessoa que está fazendo aniversário? Eloá. Né, Elo? Eloá, é por isso que ela está emocionada e por isso que passou a noite vomitando. Ela está emocionada. Parabéns, Obrigada, Eloá. De nada. Obrigada. Espera só um instante. Mas tá vendo, não é meu aniversário não, é só amanhã. Por isso mesmo, amanhã você não precisa. É para copiar isso tudo, professor. Não, tá. ok. Aí vocês vão copiar essa parte que está em azul, certo? Essa parte que está em azul, e depois eu vou dizer o resto. João Hóstio e Esté. Aí tem um título,
Vocês copiam aí quinhentismo, de 500. Quinhentismo. Quinhentismo, de 500. Tudo que tiver em azul na sua tela é para copiar. E aqui eu estou ditando para os meninos que estão na linha telefônica. Quinhentismo. Já colocaram? De 500? Calma aí, professor. É QUINHENTISMO. 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 Aí esse é o título. João Austin e Esther já fizeram. Quinhentismo até dos jesuítas. Até jesuítas. Aí vocês, da João Austin e Esther, vão copiar assim. É a literatura dos anos de 1500. É a literatura dos anos de Professor, tá o 1500. sexto ano copiar também? Todo mundo. Vocês que estão aí, é para copiar. Eu estou ditando aqui porque os meninos estão no meu ouvido aqui, no meu fone, que eu estou ditando para eles também. Agora vocês copiem tudo que está aí na tela, que está em azul. É a literatura dos anos de 1500. 1500 é numeração, viu? Certo? Em que tem por base... Isso é para copiar? Oi? Tu chegasse que horas? Eu tinha entrado, era sair que eu tinha que fazer um negócio. Tudo que tiver em azul tem que copiar em literatura. É a literatura dos anos de 1500 que tem por base, aí o nome do texto vai ter que ser com a letra maiúscula, a carta, com a inicial maiúscula, a carta. É assim, professor, com a letra maiúscula? Aí, não tá aí já? Coloquei, olha. Deixa eu ver, é que eu tô na outra página. Ah, tô vendo. Pronto, tá ok, tudo certo. A carta já está aí, João Austin. E João, vou chamar João, viu? Pronto. A carta, vírgula, e eu vou dizer o nome do autor, que é Pero Vaz de Caminha. Pero, P-E-R-O, Vaz de Caminha. De Pero Vaz de Caminha. Ponto parágrafo. Ela é a certidão de nascimento do Brasil. Vocês estão gostando da aula, sim? Sim. Bom. Ela é a certidão de nascimento do Brasil. E nela é visto o deslumbramento do europeu. E nela é visto o deslumbramento do europeu. E nela é visto o deslumbramento do europeu com a nova terra. Com a nova terra.
com a nova terra, vírgula, seus equívocos, seus equívocos, seus equívocos, seus equívocos, e as reais intenções, seus equívocos, e as reais intenções e as reais intenções. Oi? Não, é no meio da rua, menino. E as reais intenções do colonizador. E as reais intenções do colonizador. Ponto parágrafo. Ponto parágrafo. Aí, próximo parágrafo, né? Há nesse período, dois tipos de literatura. Dois pontos. Primeiro asterisco na outra linha. Primeiro asterisco na outra linha. Terminei, professor, de copiar. Terminei, professor, de copiar. Certo, muito bom. Deixa eu terminar aqui de digitar. Primeiro asterisco. Informativa ou dos cronistas. Informativa ou dos cronistas. Abre parênteses e coloca ou viajantes. Informativa ou dos cronistas ou viajantes. Segundo asterisco, 2 jesuítas. 2 jesuítas. Ai, tá tão curtinho, né? Pode escrever o restante aqui, viu, gente? Pode escrever isso aqui tudinho. Vai logo, Ícaro. Professor, aí eu pulo uma linha. Você pulou a linha e bota o subtítulo. Isso aí é tudo o mesmo assunto. E dos jesuítas, ponto. Já, João e Esther. Aí pula uma linha, bota um subtítulo chamado Literatura Informativa. Literatura Informativa, o subtítulo. Tem passarinho aí, é? Sim? Tem? Escuta ele cantando daqui. Professor, eu posso sair dessa aula que eu acabei de vomitar aqui. Pode, vá melhorar. E aí depois você entra, depois você vê a aula tá gravada. Tchau, melhor. Tchau. Melhoras. Melhor. Obrigada. Melhora. Aí, tem passarinho aí também, aí, Ícaro? Não, mas é da minha avó. Esqueci. Certo. Calopsita. Ah, tá certo. Aí vamos aqui.
Na literatura informativa, o subtítulo, aí você bota aí, textos que falam da vinda dos europeus ao Brasil. Textos que falam da vinda dos europeus ao Brasil. Textos que falam da vinda dos europeus ao Brasil. Aí vocês abram parênteses e coloquem alguns deles para vocês ficarem cientes, né? Abra o parênteses aí, depois aí. Textos que falam da vinda dos europeus ao Brasil. Aí abre o parênteses e coloca Tratado da Terra do Brasil. Tratado da Terra do Brasil. Vírgula, História da província de Santa Cruz. História da província de Santa Cruz. História da província de Santa Cruz. Aqui vulgarmente chamamos Brasil. Aqui vulgarmente chamamos de Brasil. Isso que o senhor está falando, está aqui ou se só o senhor que mesmo está? É porque eu resumi para eles que estão escrevendo aqui pela ligação telefônica. Ah, então não é para todo mundo. Oi? É para todo mundo, Débora. Todo mundo vai ter que escrever o que está aí. Eu já disse, isso aqui, tudo que tiver em azul, que eu grifar em azul, vai ter que escrever. Sim. Ah, professor, Eu estou ditando, eu já disse a vocês que eu estou com 2 alunos na linha telefônica, que eles não têm WhatsApp, e a forma deles entrarem na aula é eu fazendo ligação telefônica do meu aparelho celular. Aí eu estou ditando para eles, já que eles não conseguem ver a tela. Entendeu? Então, todo mundo tem que ter paciência. Tudo que tiver aí na sua tela, que você está vendo, você vai copiar. Tudo que eu estou ditando para eles também está aí na tela, mas eu estou fazendo um resumo e eles estão copiando aqui. E toda vez, é porque vocês não estão ouvindo, mas toda vez que eles terminam, eles dizem, tá certo, professor, terminamos e tal. E aí eu dou sequência. Tá bem, professor, agora eu vou escrever de baixo. Tá bom, então. Aí, fecha o parênteses aí, Esté e João. Fecha o parênteses e coloca assim, o subtítulo, Literatura dos Jesuítas. Literatura dos Jesuítas. Literatura dos Jesuítas. Aí vocês vão colocar assim. O padre José de Anchieta
O padre José de Anchieta é o maior nome. O padre José de Anchieta é o maior nome da catequese no Brasil. É o maior nome da catequese, C-A-T-E-Q-U-E-S-E. Catequese do Brasil. Catequese do Brasil. E escreveu cartas, vírgula. Ícaro, tá chovendo aí? Tá chovendo aí? Aqui começou também. Escreveu cartas, vírgula, sermões, vírgula. Escreveu cartas, vírgula, sermões, vírgula. Poesias, e peças teatrais. Peças teatrais, vírgula, usando latim, vírgula, o tupi e o português. Ponto. Bom, então eu vou explicar esse conteúdo agora. Então aí, ó, quem não fez, cuide de fazer, nada de querer tirar print. Eu quero que copie agora na aula, viu? Ainda tem um tempinho que eu vou aqui explicar, depois eu vou passar para a próxima. Eu posso tirar print para mandar para ele lá depois? Pode, deixa lá no grupo que ela vai copiar. Tá. E, professor, eu me esqueci de deixar. Aquela aula que o senhor deu hoje de manhã. Sim. Hoje tem que ver isso aí, viu? Olha, nós já estudamos, esse é o assunto do segundo bimestre, coloque aí segundo bimestre, no caderno de literatura, não tem livro, então a gente vai, assim, eu vou estar fazendo a introdução de literatura com vocês, e a gente já viu trovadorismo, humanismo e classicismo. Aí agora a gente vai ver quinhentismo e o restante das coisas que a gente vai ver durante esse bimestre em literatura. Lembrar que esse assunto vai ser aprofundado no ensino médio, então aqui é só a introdução. Tem muito mais coisa para ser estudado
lá no ensino médio. Então, para vocês não chegarem sem entendimento lá no ensino médio, certo? Então, vocês podem pegar e fazer, já ter essa introdução aqui. Lembrar que quando eu falo em quinhentismo, é dos anos de 1500. O que é que aconteceu nos anos de 1500? Alguém sabe? Não. No dia 22 de abril de 1500, o que é que aconteceu? O descobrimento. Não, nada a ver, peraí, calma. Eu Isso esqueci. mesmo. O descobrimento Isso do mesmo. Brasil. Vocês até estudaram história, certo? Isso mesmo, e João. Aí os portugueses vieram aqui para o Brasil nas grandes navegações, certo? E eles trouxeram um homem dentro daquele navio que ele escrevia tudo o que acontecia. Quando o Vasco da Gama foi para as Índias, né, ele levou o Luiz Vaz de Camões. Mas quando Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil, quem veio com ele no navio foi Pero Vaz de Caminha. Não tem nada a ver, eles não são parentes, não são nada, viu? Aí, Pero Vaz de Caminha, ele vai escrever tudo que acontece na viagem. Ele é o escrivão-mor, ou seja, o escrivão maior. Então, ele é o escrivão que vai falar tudo o que acontece no percurso de Portugal até chegar aqui, né? Eles disseram que deu um vento contrário, né? E que ia para as Índias, mas teve um vento contrário e terminou ele chegando aqui. Mas alguns estudos já dizem, né? Os estudos já disseram que essa ideia não tem cabimento. Eles já sabiam que existia essa terra aqui, só não tinham certeza. Então, eles chegam aqui, né? O primeiro foi Cristóvão Colombo, em 1492, e 8 anos depois chega Pero Vaz de Caminha aqui no Brasil, né? Que não era Brasil, ele achava que era uma ilha, deram o nome de Ilha de Veracruz. Depois, como era a Semana Santa, deram o nome de Terra de Santa Cruz, e por fim deram o nome de Brasil, em homenagem ao pau-brasil. Então, por que a gente sabe tudo isso? Porque tem muitos documentos dessa época que faz parte da literatura, certo? Que a pessoa pode ler, pode estudar, pode avaliar, certo? E pode ver que pode ver que os portugueses tinham uma intenção de vir para cá, certo? Então, Pero Vaz de Caminha vai escrever essa carta. Ela é uma carta a Dom Manuel. Dom Manuel é rei de Portugal, e essa carta fala sobre tudo o que acontece aqui no Brasil, da vinda dos portugueses pelo mar, o que é que eles enfrentaram, e o que é que aconteceu quando eles chegaram aqui, né? Que terra à vista, não sei o quê, papapá, aquele negócio todinho. Aí viram os índios e as índias, aí começaram a rezar a primeira missa no Brasil. Aí tudo que aconteceu, tudo que aconteceu, ele relatou nessa carta a carta de Pero Vaz de Caminha para o rei Dom Manuel, lá em Portugal. E essa carta, ela está lá no Museu de Portugal, no Museu de Lisboa, lá em Portugal, e ela é a certidão do nascimento do Brasil. Quando o Brasil fez 500 anos, trouxeram essa carta para o Brasil, e ela passou de capital em capital, certo? Sendo mostrada, mas numa segurança muito grande, porque como ela tem mais de 500 anos hoje, né? Como ela tinha 500 anos, ela poderia se deteriorizar, certo? Então, tinha toda uma refrigeração, tinha a quantidade de pessoas que podiam entrar na sala para passar e ver a folha
da carta de Pero Vaz de Caminha, são 28 folhas, certo? 28 folhas. E essa carta a carta, ela é tida como a certidão de nascimento do Brasil. Aí, como eu já disse, né, o europeu, quando chegou aqui, viu tudo muito bonito, muitas florestas, animais, tudo diferente. Eles consideraram aqui o paraíso na Terra. Eles chamam aqui de um novo mundo, certo? Porque o antigo mundo é o antigo lá aquele lá da Europa. Então, eles ficam deslumbrados. É tanto que quando vocês percebem isso, quando vem um europeu, qualquer outra pessoa de outro país que vem para visitar aqui o Brasil, ele gosta das praias, gosta da natureza, gosta das plantas, dos animais, da comida. Por quê? Porque eles ficam deslumbrados. Imagina naquela época que não tinha casa, não tinha nada, só tinha os índios, aí tinha fruta, tinha tudo pelo meio da rua, pelo meio do chão. Então, o europeu ficou deslumbrado com essa coisa, né? É muito bonito. E eles achavam o quê? Que aqui deveria ter muitas pedras preciosas, com o mito do Eldorado. Já ouviram falar no mito do Eldorado? Não. Não, ninguém nunca viu falar. O mito do Eldorado é aquele da cidade feita de ouro, que tem as pedras preciosas pelo meio da rua, e que os marinheiros tinham essa ideia de que essa cidade existia, e que se eles achassem essa cidade, eles iriam ser muito ricos, né? Então, essa era a ideia deles, essa era a intenção do colonizador. Mas chegou aqui, não tinha essas coisas não, viu? Aí, Mas ele achou, professor. é o quê? Oi, Davi. Eles acharam essas pedras? Não, claro que não, que é tudo ilusão da cabeça do povo. Era só os mitos que foram criados para que eles pudessem perder o medo e procurar as pedras preciosas, ouro, essas coisas, né? Então, esse é o conteúdo da carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha escreveu tudo isso, escreveu que tinha que catequizar os índios, ou seja, tornar eles cristãos, porque os índios gostavam da natureza, tinha o Deus Tupã, Deus Sol, Deus Lua, essas coisas assim. E aí vieram com essa intenção de fazer com que eles se tornassem cristãos, ou seja, a catequese deles, certo? Então, são dois tipos de literatura. A literatura que esses viajantes, eles fazem, né, vários textos falando dessa viagem, falando do que encontram aqui, certo? E também a literatura dos jesuítas, que é aquela que os padres vieram para catequizar os índios, né? Fazendo peças teatrais, fazendo sermões, cartas, poesias, tudo em latim, tupi-guarani e em português. Aí o padre José de Anchieta, ele vai ser o principal nome, certo? Quando vocês verem o padre José de Anchieta, ele vai ser o primeiro padre que vem aqui para o Brasil para catequizar os índios. Aí outras pessoas vieram aqui e também fizeram textos sobre o Brasil, como o Tratado da Terra do Brasil, como a história da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil, e Tratado Descritivo do Brasil e outros, né? Diálogos das Grandezas do Brasil e outros. Eu botei só dois aí para os meninos que estão na linha telefônica, mas tem mais outros, né? Esses dois aí que os meninos anotaram são bem importantes também, 2 ou 3. Então, essa é a história da literatura, a literatura quinhentista, né, dos anos de 1500, do quinhentismo, ela vai durar mais ou menos uns 100 anos, viu? Aí depois vai surgir outro tipo de literatura. Então, aqui no Brasil, aí tem uma história essa história é verdadeira, do homem chamado Hans Staden. Hans Staden, ele era alemão.
Ele era dessa época aí de 1500, 1550, né? E o que é que aconteceu? Aconteceu que ele pegou, quando ele veio aqui para o Brasil, ele ficou tão deslumbrado com a natureza que ele foi entrando na mata e tal. Aí foi entrando. E o que é que aconteceu? Ele se perdeu na mata. E quando ele deu por si, os índios canibais capturaram ele. Então, Hans Staden foi capturado pelos índios de uma tribo canibal. Aqui na Paraíba, nós temos ainda áreas de tribos indígenas, como lá em Baía da Traição. Mas isso aí daqui a pouco eu conto, deixa eu contar a história de Hans Staden. Aí Hans Staden, ele foi, né, caiu nas mãos desses índios canibais, e na hora lá, na hora que foram cozinhar, matar o Hans Staden, para matar e comer, né, porque eles acreditavam que se comesse a carne do seu inimigo, ficaria com seus poderes, certo? Com sua inteligência, sua força. Aí essa era a ideia que se tinha na época. Aí Hans Staden estava lá, né, amarrado, aí eles matavam com a porretada, né, ele pegava assim um pedaço de pau, chamado porrete, aí dava uma porretada na pessoa e matava a pessoa e cozinhava. Mas antes de dar a marretada, ele pegava e fazia um ritual, né? Eles falavam as palavras: olha, você que veio aqui matar meus irmãos, você será morto e tal. Aí tinha todo um ritual. Então, quando iam dar a porretada em Hans Staden, Hans Staden foi salvo pelos portugueses. Então, os portugueses acharam Hans Staden, né, e nessa hora que ele ia receber a porretada, os portugueses chegaram e lá salvaram a vida dele e tal. Ele voltou lá para a vila, e ficou lá e voltou para a Europa, certo? Entendido até agora, né? Todo mundo entendeu? Sim. Isso tem um relato dele, viu? Isso tem um relato dele dos anos de 1550, que isso aconteceu. Aí, ele voltou para a Europa, ficou uns aninhos lá, e depois veio para cá, veio aqui para o Brasil novamente, né? Ele veio para o Brasil novamente, aí deslumbrado com a natureza, com aquilo que era tudo muito bonito e tal. E o que é que aconteceu? Ele saiu de novo pelo meio da mata e ele foi o quê? Preso de novo. A outra tribo canibal pegou ele de novo. E aí, o que é que vocês acham que aconteceu com ele? Eu acho que ele morreu. Vocês acham que ele morreu? Sim. Claro, né? Sim ou não? João e Estela, você acha que ele morreu ou não? Eu acho que sim, né? Certo. E vocês, meninas aí? Eles morreram ou não? Morreu não, viu? Aí, na hora que ele estava também quase indo para morrer, né? Aí vieram os franceses e salvaram ele, viu? Ele não morreu, tá certo? E eu vi tudo, está sendo salvo o tempo todo. Aí ele foi salvo e voltou para a Europa, aí não veio mais para o Brasil e escreveu sobre os seus relatos do que aconteceu aqui no Brasil, né? Então, as tribos canibais, elas existiam, aí entra a história da tribo aqui da Paraíba, da tribo da Baía da Traição, essa cidade aqui do litoral, chamada Baía da Traição.
Os documentos históricos, uns dizem que aconteceu, outros dizem que não aconteceu. Eu acredito que aconteceu, mas por causa que... Aí, como eles... Porque, assim, é um tema muito delicado, né? É um tema muito delicado esse negócio de canibalismo, e aí fica um pouco assim, meio complicado, certo? Aí eles dizem que não aconteceu, mas eu acho que aconteceu. Eu acredito que aconteceu. O que é que eu vou contar o fato para vocês, né? Aqui existia essa tribo que dizem algumas fontes históricas que elas eram canibais. Essa tribo daí da Baía da Traição. Então, a Baía da Traição... Aí ela... Deixa eu tomar água, que eu estou falando muito e estou engasgado. Aí disseram que lá eles eram canibais. Aí o que é que aconteceu? Aconteceu que eles pegaram vocês sabem que aqui, mesmo os portugueses chegando aqui no Brasil, outros povos vieram para invadir aqui no Brasil também, certo? E essa invasão aconteceu com povos da Holanda, né? A Holanda veio, invadiu aqui o Nordeste, os franceses, os ingleses e tal, e os portugueses sempre expulsavam eles daqui. Aí, pegaram, aqui na Baía da Traição, nessa região, os índios se aliaram com os franceses, ou foi com os holandeses, eu acho que foi franceses, eu não lembro direito, mas foi francês. Aí, expulsaram os portugueses. Só que depois, os portugueses mandaram mensageiros para se fazer um acordo de paz, né, e expulsar os franceses. Então, os portugueses desceram ali na Baía da Traição, e os índios pegaram, mataram eles, né, cozinharam e comeram. Daí tem o nome Baía da Traição, certo? Isso é o que dizem algumas fontes históricas. Então, aqui no Brasil tinha essas tribos canibais. Teve até agora um caso... Não faz 2 anos, não, que um missionário foi morto por uma tribo, né, que ele foi lá, um missionário evangélico e tal, foi lá na tribo, e ele entrou na tribo, e a tribo não era assim, não falava, tal, essa tribo bem isolada, né, que não teve contato com o homem ainda. Então, ele entrou, aí não sabia os costumes nem nada. Aí o índio pegou, deu uma flechada e matou ele. Então, foi uns 2 anos, acho que no máximo 3 anos, que matou ele, certo? Então, nós temos essa questão das... Não entendi, Sofia, repete de novo. Esse português que a gente fala, ele veio da mistura do português com os africanos, com os índios, certo? Então, todo esse nosso sotaque aqui, ele vem desse período. Aí, quando a gente vai para o sul, sudeste, aí tem os europeus, os alemães, os italianos, aí que eles vêm para colonizar aquela parte do Brasil, né? Tanto que lá as casas são bem parecidas com ali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, as casas são bem parecidas com as da Europa. É tanto que em Santa Catarina tem a Oktoberfest, que é uma festa do tipo alemã, que é comemoração deles lá, dos descendentes de alemães. Lá no Rio Grande do Sul tem os italianos, tem um monte de coisa lá. Tem os alemães também, né? Certo? Então, o sotaque deles lá vem dessa união, né? Dessa acomodação desse povo, ok? Então, tudo bem, todo mundo entendeu aqui. Então, a história de Hans Staden
É uma história bem interessante, porque acontecia isso normalmente naquele período. E essa questão da tribo canibal existia também aqui na Paraíba, viu? Só que não é muito relatado e eles negam também, tá bom? Todo mundo tá ok? Podemos passar? Aí vamos aqui para a segunda escola literária do Brasil, chamada Barroco. Aí vocês, meninos da ligação, João e Esther, aí vocês vão pegar e escrever o título Barroco. 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 É o título. E todo mundo aqui da tela vai escrever isso aqui tudinho, viu? Até 11 horas nós temos essa aula aqui. A aula vai até 11 horas, professor? Não, a aula vai até meio-dia hoje. É. Não, tarefa de casa você faz em casa, ou seja, depois da hora que não é da aula. Até meio-dia é hora de aula, você sempre soube disso. Aí a aula, a atividade de casa você faz à tarde, à tardinha, à noite, à noitinha. Aí você tem tudo isso aí. Você sabe muito bem que a aula é de 7 a meio-dia. A aula online é de 7 a meio-dia. O intervalo de 20 minutos. Tem dia que vocês têm uma aula e outras não. Vai ter exercício no Google Sala de Aula. Viu? É. Professor, Oi. semana vai ter tarefa no Google Sala de Aula? Essa semana não vai ter não, porque eu estou tirando as notas do sistema, estou tirando as notas, tudinho, fazendo a qualitativa com os professores. Essa semana está tudo livre, viu? Aí, quando for semana que vem, pode preparar os dedinhos que vocês vão copiar bastante. Vão fazer bastante atividade lá no Google Sala de Aula. Podemos ir barroco. Aí pula uma linha. Começa em 1601 com a obra Esther João. Escreva aí. Começa em 1601 com a obra Prosopopeia de Bento Teixeira. Com a obra Prosopopeia, Prosopopeia, de Bento Teixeira. De Bento Teixeira. A obra Prosopopeia de Bento Teixeira. Deixa eu ver quem é que está na sala. Vou botar falta em tudinho quem não está na sala. Só aqueles que justificaram. O restante vai levar falta tudinho. Prosopopeia de Bento Teixeira. Não, vamos lá, então, continuando. A religiosidade era muito forte. A religiosidade era muito forte.
a religiosidade era muito forte. E a reforma protestante e a contra-reforma estavam se organizando. Estavam se organizando. E a contra-reforma estava se organizando. Ponto parágrafo. O homem queria viver uma vida profana e uma vida santa. O homem queria viver uma vida profana e uma vida santa. Deixa eu ver o que mais que eu boto aqui. Vou botar mais. A Inquisição estava. Ponto continuado, viu? A Inquisição. A Inquisição. Miquel tá aí? Miquel? Só um minutinho. Miquel. Miquel tá aí? Oi, Por que tu tava fazendo a prova de matemática hoje? eu não estava fazendo a prova, não. Esqueci de ficar como concluir. Ah, tá certo. Que aqui apareceu. Tudo que vocês fazem lá aparece aqui, viu? Quem fez prova fora de hora, da hora, eu não vou aceitar, só naqueles horários tal. De matemática que eu vou aceitar até no sábado de manhã, até meu dia. Mas as outras tem que ser no horário correto, viu? Pronto, aí deixa eu falar aqui com os meninos da ligação. Os meninos que eu falo é João e Esté, viu, João e Esté? Aí quando eu falo em dois assim, aí fala no masculino plural, viu? Tá certo? Aí eu não, aí vamos lá. Mas eu vou mudar vou falar sempre o nome. Aí eu parei onde aí, João, Esté. Pronto, aí você bota a Inquisição estava, a Inquisição estava, a Inquisição, I-N-Q-U-I-S-I-C cedilha ao tio. A Inquisição estava, tá cortando a ligação ou não? Sim. A Inquisição estava em vigor. Ponto continuado. Aí eu vou falar um nome latim, aí eu vou soletrar ele todinho também, viu? Mas aí, se vocês souberem já, aí vocês já podem fazer. Só o último nome do latim é que eu vou pronunciar bem direitinho, porque tem uma letra que está no meio que tá. Aí pronto. O Index Librorum, o Index
librorum. Aí, o, index, I-N-D-E-X, index. Librorum, L-I-B-R-O-R-U-M. Librorum. O index, librorum. Aí, essa próxima palavra, ela tem, eu vou dizer e depois vou soletrar. Prohibitorum. P-R-O-H-I-B-I-T-O-R-U-M. Prohibitorum. P-R-O-H-I-B-I-T-O-R-U-M. Prohibitorum. Estava em vigência. Estava em vigência. V-I-G-E-N-C-I-A, acento circunflexo no E. Estava em vigência. Ponto. Aí você bota um subtítulo. Características. Características. Esther João, eu vou ligar sexta-feira para a gente terminar a correção das atividades. Aqui a gente ficou, viu? Além das aulas, vocês vão corrigir, eu vou corrigir com você. Características, é um subtítulo. Você bota aí, característica. Aí, primeiro asterisco, embaixo, né, na outra linha, primeiro asterisco. Culto do contraste. C-U-L-T-O, do contraste. Culto do contraste. Culto do contraste. Aí, dentro de parênteses, você coloca antítese. 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 Segundo asterisco, na linha de baixo. Consciência. Consciência da transitoriedade. Consciência da transitoriedade da vida. Consciência da transitoriedade da vida. Consciência da transitoriedade da vida. Próximo asterisco. Próximo asterisco. Gosto pela grandiosidade. Gosto pela transitoriedade. Gosto pela transitoriedade. Gosto pela transitoriedade. Pela grandiosidade. Eita, eu errei, não foi? É gosto pela grandiosidade. Desculpa. É grandiosidade. Eles gostavam de tudo grande, assim, porta grande, janela grande, essas coisas todinhas. Eu vou explicar daqui a pouco, viu? Gosto pela grandiosidade. O próximo asterisco, cultismo. 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 Cultismo, vem de culto. Cultismo, cultismo.
Aí dentro de parênteses você bota assim, jogo de palavras. Jogo de palavras. Aí você coloca também aí o próximo asterisco. Conceptismo. 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 Aí, dentro de parênteses, você bota jogo de ideias. Jogo de ideias. Aí agora você bota pula uma linha, bota o subtítulo autores. 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 Aí o primeiro asterisco dos autores, o primeiro asterisco é Gregório de Matos. Gregório de Matos. Todo mundo aí das salas já terminaram? Sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, já terminaram? Não. Não, tá certo. Gregório Eu ainda tô de começando, Matos. M-A-T-T-O-S. Matos. Gregório de Matos. Gregório de Matos. Aí a gente bota asterisco, boca do inferno e bota asterisco de novo. Aí, dentro de parênteses, tinha um apelido, certo? Ele tinha um apelido. Aí, dentro de parênteses, você vai colocar o nome dele, né? O apelido dele, porque lá no ensino médio vocês vão estudar e ele vai ter muito do apelido dele. Então, eu vou dar o apelido dele também para vocês. O apelido dele é Boca do Inferno. Coloca dentro do parênteses. Boca do Inferno. Não gostei Por desse que Boca apelido. do Inferno? Porque ele criticava demais as pessoas. Aí o povo chamava ele de Boca do Inferno, viu? Aí você coloca aí o apelido dele dentro de parênteses. Boca do Inferno. Podemos? Aí o segundo asterisco. Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira. Porque eu estou ditando aqui para ele, para os meninos da ligação, para Esther e João da ligação, aí eu estou fazendo mais resumido, entendeu? Quando chegar lá no ensino médio, todo mundo vai ver tudo. Mas os dois principais que mais vão falar é Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Tá certo? Vocês terminaram aí, Esté e João? Pronto. Aí. Pronto, eu ia falar dos livros deles, mas não vou falar não. Mas aí eu vou explicar, viu? Pronto, só esses dois aí tá bom para vocês. E os meninos vão escrever, quem está na sala vai escrever. E aí, daqui a pouco eu estou explicando. E João e Esther, estão gostando da aula assim? Ah, que bom. Que bom que vocês estão aí e estão compreendendo tudo o que dá para fazer, né? Aí só na aula de matemática que ficou
que ficou falhando, foi? Aí, pronto, aí quando for na próxima, sexta-feira, é aula de matemática. Aí... Professor, quem é Juliana Gomes? Olha só. Aí vocês vão pegar e vão... entender bem direitinho, tá? Se caso ela falar baixo, aí eu não sei como é que vai ficar, né? Aí eu vou pedir a ela para falar bem próximo ao microfone dela, viu? Eu vou pedir aos professores tudinho. Ivone, tu falasse o quê que eu não escutei? Ivone? Oi, professor. Tu perguntou o quê? Tava dizendo uma tal de Juliana Gomes que entrou na sala, mas ela já saiu. Oxe, mas Juliana Gomes é do 8º ano. Deixa eu falar aqui, é Lucas Gabriel. Lucas Gabriel tá na sala? Ah, certo. Pronto. Certo, mas é bom que já tá aí, ok? Aí tem que copiar e sair, viu? E Lucas, tira print para copiar daqui a pouco esse aqui, ó. Tira aí o print para você copiar. Não sei se Miquel botou lá no grupo. Rafael, Miquel, sei lá quem é que coloca lá no grupo. Aí tem esse. E tem esse aqui. Rafael. Tem esse. Então, ó, vou explicar sobre o Barroco. Então, lembrar que o Brasil, ele foi invadido em 1500, aí passou uns 30 anos abandonado, quando os ingleses, os franceses começaram a chegar aqui, né? Aí os portugueses, eita, a gente vai perder essa terra, né? Aí mandaram para cá outra esquadra, né? Em 1630, 34, mais ou menos. 1534, mais ou menos. E aí deixa eu ver quem é que está chegando a essa hora. Meu Deus do céu. Micaías, você está atrasado, viu, Micaías? Está muito atrasado, está mais de hora atrasado. Está mais de hora atrasado. Certo. E passou 1 hora para tentar entrar? O que é que houve? Aí, quando estiver travando, você reinicia seu celular e resolve, viu? Vixe, Maria. Tá bom, então, pode desligar, tá justificado. Então, nós temos a literatura do Barroco, né, que vai ser, depois que os portugueses chegaram aqui, em 1534, novamente, para não perder a terra para os ingleses e os franceses. Aí, o que é que acontece? Acontece que começa, então, a colonização do Brasil. Essa colonização do Brasil se deu de forma irregular. Eles começaram a matar os índios, matar as índias, fazer as suas vilas, e os índios também atacavam, e etc, etc, pronto. Mas, em 1601, já estava mais ou menos calmo aqui, né, mais ou menos, né, porque ainda tinha os índios ainda estavam querendo expulsar todo mundo daqui, né, claro que é a terra deles, né. Aí depois, os portugueses com maior força, aí ficaram. Então, em 1601, o Bento Teixeira vai lançar a obra Prosopopeia, que é um livro de poesia, e esse livro de poesia vai dar início ao Barroco.
O que é que significa barroco, professor? Barroco significa pérola irregular. Ou seja, é uma pedra deformada. É uma pérola deformada, sem forma. Então, barroco é essa pérola irregular. E a pérola irregular é porque justamente o homem estava naquela tensão de querer viver uma vida santa e querer viver uma vida profana. Nesse período, a religiosidade é muito grande, certo? É muito forte. Aí vai ter lá na Europa o início da Reforma Protestante, com Martinho Lutero, e a Igreja Católica ela faz a Contra-Reforma, certo? Contra-Reforma para diminuir o avanço dos protestantes. Aí a Inquisição, ela fazia com que a pessoa não se desviasse, porque tinha muita gente supersticiosa, muita gente que acreditava em bruxaria, essas coisas, e a Igreja Católica, ela usou a Inquisição para fazer com que as pessoas que fossem acusadas de bruxaria, através de provas, que elas seriam julgadas, né? Mas aí a gente não vai entrar nesse papel. Quando for na aula de História sobre a Inquisição, a gente vai falar mais sobre isso. E aí nós temos um assunto muito interessante, que é o Index Librorum Prohibitorum. Nem todo livro que tinha na época se podia ler, certo? Por quê? Porque eles diziam que afastavam a pessoa de Deus. Então, existiu esse Index Librorum Prohibitorum, que era uma lista de livros proibidos. O index quer dizer índice, ou lista, né, o sumário. Librorum quer dizer de livros, né, librorum, livro, em espanhol, livro em português. E prohibitorum, proibido em português, né? Então, existia uma lista de livros proibidos que a igreja não permitia que você lesse, porque era considerado profano, era considerado que você se afastava de Deus. Então, existia esse Index Librorum Prohibitorum. Aí eu lembro de um filme que tem, chamado O Nome da Rosa. Esse filme, O Nome da Rosa, vocês não podem ver, que não é vocês estão nessa idade, não podem ver não, é só acima de 17 anos. E aí, o livro mostra lá a história de um convento, seminário, não um seminário, que é de homem, né, convento é de mulher. Aí um seminário que os padres, os seminaristas começam a morrer, misteriosamente. E eles morrem como? Com o dedo, com a ponta do dedo preta e a ponta da língua preta. Vocês sabem por quê? Alguém sabe? Não, né? Não. Vocês já foram para a feira? Todo mundo aqui já foi para a feira? Já sim. Eu já. Você já foi à feira, Esther? Eu já, professor. Certo, você foi com sua avó, né? Aí você nunca foi à feira, Sofia? Eu já fui, mas eu não gosto. Ah, tá. Mas aí todo mundo aqui já foi à feira, né? Isso acontece especialmente na feira. Eu já vi na feira, no supermercado eu não vi não, mas na feira eu já vi bem muito. Quando a pessoa pega o dinheiro, porque ele está escorregadio, ela pega, molha a ponta da língua, a ponta do dedo na língua e passa o dinheiro. Vocês já viram isso? Já viu, Esther? Já. Pronto, então. Isso, aí é justamente isso. Eles molham a ponta do dedo na pontinha da língua porque o dinheiro estava escorregando demais. Mas esse costume é o costume desde a época medieval, quando as pessoas passavam as folhas dos livros, botando um pouquinho o dedo na ponta da língua e passando folha por folha.
Então, nesse seminário que estavam morrendo os padres, eles estavam morrendo com a ponta do dedo preta e a ponta da língua preta. Então, por quê? Porque nas folhas desses livros proibidos se passavam veneno, certo? E a pessoa, quando pegava, passava o dedo na língua e o dedo na folha para passar, e o dedo na língua e o dedo na folha para passar de novo, ela estava ingerindo veneno. E logo, é claro que ela morria, né? Porque estava passando veneno ali. Estava comendo veneno. Então, aí descobriram, né, que as folhas dos livros estavam envenenadas e tal, então esse filme não é para vocês, viu? Esse filme é só para depois de 17 anos, certo? Então, nem procure ele, porque não estou indicando, está gravado aqui, que eu não estou indicando nenhum esse filme para vocês, viu? Porque vocês não podem ver, não. Aí, é como o Ravena disse, tem muito sangue, essas coisas assim, aí não pode ver, não. Vice Ravena. Eu jamais... Você tá falando de Django, é? Eu jamais, não, tô falando do filme que eu falei. Aí eu disse, eu jamais passaria Django livre para a sala, porque é um filme que é muito sangrento, então esse filme de violência a gente não pode passar. Aí, as características dos livros dessa época. Sim. Aí vocês entenderam o que é o Index Librorum Prohibitorum? Sim. Pronto. Acho que sim. Aí vem as características do Barroco. Todos os textos do Barroco, como também a arquitetura, né? Quando a gente vai ver uma igreja barroca, um templo barroco, a gente vai ver também essas características na arquitetura. Então, nós temos o culto do contraste, ou seja, o uso de antítese. As antíteses, o que é antítese? Antítese é um antônimo, é uma oposição. Então, o culto do contraste, eles vão sempre falar do céu, do inferno, da salvação, da perdição, do rico, do pobre, do alto, do baixo. Isso é chamado de antítese. Antítese é oposição, né? Oposição é o antônimo. Em gramática se chama antônimo. Qual é o antônimo de claro, escuro? Qual é o antônimo de céu, terra, inferno? Tanto faz, né? Aí a gente tem isso aí. Então, quando a gente vai para a arquitetura, por exemplo, a Igreja São Francisco, aqui em João Pessoa, que ela é do Barroco, e tem várias no Brasil inteiro, Minas Gerais é cheia de igreja do Barroco, né? Então, lá tem lugares que são claros e lugares que são escuros. Então, você está vendo aí o contraste entre o claro e o escuro, né? A oposição, é o antônimo. Aí, quando você vai olhar os textos, você vai ver que tem uma grandiosidade nas palavras, nas ideias. Quando você vai numa igreja como a de São Francisco, você vai ver os portões enormes, as janelas enormes, tudo é muito grande, o teto é lá em cima, enorme, né? Aí vocês vão ver o gosto pela grandiosidade. Aí nos textos se fala sobre a consciência da transitoriedade da vida, né? Que a vida é transitória, que a vida é rápida, né? E aí tem o cultismo, que vem de culto, que é o jogo de palavras. Eles fazem um jogo de palavras muito bonito nos textos, o cultismo, e o conceptismo, o jogo de ideias, certo? Esse jogo de ideias que tem, né, lançar, né, se o céu é azul, o céu vai ser azul por causa disso, disso. Ele faz um jogo de ideias bem legal, certo? E tem as frases interrogativas, né, que faz as perguntas e faz a pessoa refletir. Aí o Gregório de Matos, ele vai criticar, né, as pessoas, ele é o autor que critica as pessoas, critica as instituições, que critica a sociedade, critica a religião, certo? Ele acredita em Deus, mas ele como cristão, ele pode dizer, não, está errado, está certo, certo? Ok? E aí ele escreveu a poesia lírico-amorosa, que é uma poesia que fala do amor, né, que
Ele é apaixonado. Da poesia religiosa, que ele fala sobre a questão do perdão dos pecados, porque pecou, e etc, etc. E também a satírica, como eu já falei para vocês, né? A satírica é da sátira, da pessoa zombar, né? De alguma coisa, de alguma pessoa, de alguma instituição, e vem outros autores, que eu não botei aqui para Esté e João, mas eles vão ver quando estiver lá no ensino médio. Tem Bento Teixeira, que a gente falou, né, que fez o livro Prosopopeia, tem Manuel Botelho de Oliveira e o Padre Antônio Vieira, mas os dois principais é Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Aí, Padre Antônio Vieira, ele fez muito texto bom, certo? Muito texto bom. Ele defendia os negros, os índios, os cristãos novos, que eram aqueles judeus convertidos ao catolicismo, e, claro, como ele defendia essas pessoas que não eram muito bem vistas pela igreja não, por algumas pessoas, né, pela igreja era bem visto, mas por algumas pessoas, ele sofreu perseguição pela Inquisição. Aí a obra dele tem cartas, tem sermões, tem profecias. O sermão mais famoso dele é o Sermão da Sexagésima, né, que é muito bonito esse sermão. Ele fala sobre a arte de pregar e de ensinar. Que pregar é como ensinar, e ensinar é muito importante na sociedade. Então, ele fala sobre a arte de pregar e ensinar, usando aquela parábola do semeador. Todo mundo aqui já ouviu falar na parábola do semeador? Já. Todo mundo já, né? Então, tudo ok. Então, ele vai pegar a parábola do semeador e vai falar sobre a arte de pregar e de semear, né? E de ensinar, aliás. Então, a aula de literatura, a gente vai encerrando aqui agora. Eu vou dar somente 5, 10 minutos, quando for 11 horas, todo mundo entra de volta no mesmo link que está lá, não vou nem mexer, mesmo link, e a gente tem agora só um intervalozinho de 10 minutinhos e tudo mais, e voltamos às 11 horas. Daqui a pouco, 11 horas. Tá certo, Esté e João? 10 minutos, viu? Tchau. Tchau. 10 minutos.